Arminda Augusta Amaral. Que idade é que tem? Nasci a 1 de outubro de 1923, Aonde? em Moreira de Rei, aqui. Que nessa altura era uma vila grande. Nessa altura era uma vila e uma terra de tradições. Foram-se perdendo, que foi uma pena. Quando fala em tradições, quais são as tradições que se lembra? Olha, lembra de matarem cá o galo, mas não é assim no chão como em alguns lados, era pendurado numa corda. Sim. A minha irmã falaria disso. Sim. E lembro-me de irem encomendar as almas para a torre na quaresma, chamavam-lhe encomendar as almas. Como era isso? Subiam para a torre os rapazes e pessoas que queriam, iam lá e cantavam uma canção alusiva às almas. Posso cantar? Pode e deve. Alma que vais e me deixas, minha leal companheira, toda a vida andamos ambos, deixas-me desta maneira. Ensinei-te dois caminhos, um melhor, outro pior, e tu, mal inclinada, sempre seguiste o pior. Seguiste os teus apetites, nada disso te estrovei. O mal ou bem que fizeste, eu por ti o pagarei. Depois davam uma badalada no sino, para toda a gente ouvir da aldeia, e rezavam, e depois é para rezarem. Rezemos um Padre Nosso, junto de uma Ave Maria, às almas do purgatório, porque Deus as alivia. E depois cantavam: acorda, cristão, acorda, se ainda não estás acordado, podes vir a amanhecer no inferno sepultado. Depois tocavam outra vez uma badalada e continuavam a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E era assim todos os dias da quaresma, que subiam à torre os rapazes, as raparigas e as pessoas que queriam, não era quem tinha boas pernas para subir. A senhora tinha. Eu tinha. Às vezes até ia a tocar o sino para a missa ou assim, mas agora já não tenho. Agora já não vou, né? Às vezes tenho pena, mas pronto. E outras tradições? Essa é tão bonita. A minha irmã falou do galo, não foi? Sim. E depois há a quaresma. A quaresma. A Páscoa. A Páscoa como é? A Páscoa cá tirava o fular no gancho, tirava o fular e começavam na primeira casa, aquelas pessoas daquela casa iam todas com o senhor padre e com o crucifixo, que trazia um homem e uma caldeirinha de água, e o pilha, que era o que ia tirar o fular que punham, e depois cantavam os versos da Aleluia, mas não havia nenhum elogios para o fular, cantavam Aleluia. E depois os da segunda casa, e quando chegavam à última casa já ia Moreira inteira. Quer dizer, as pessoas todas, que a última casa era a do Senhor Padre. E também havia uma tradição que no princípio da quaresma, as pessoas, rapazes e raparigas, diziam, vamos enganchar. E enganchavam no dedo mendinho e era enganchar. Até a dia de Páscoa que tem de mandar rezar. E rezavam, mandavam, quando choviam, reza. O primeiro que mandava rezar é. E depois, no Sábado Santo, que agora era Sábado Aleluia, agora já não é, já Sábado Santo, mas tocava o Aleluia às 10 horas. Tocava o Aleluia e andava tudo a ver se mandava entregar, que era para receber as amêndoas. E eu tenho até uma coisa muito boa. A minha irmã Mariazinha, não sei se ela contou. Ela foi à missa, lá que havia aquela. Ela contou. Ai, contou, depois cobriu um chale, pronto. E a outra irmã, com o capote do meu pai, tinha uma raposa, e depois foi, e passou um senhor por ela que disse, boa tarde, compadre. Julgava que era o meu pai e era a minha irmã, para mandar entregar o meu marido que ainda éramos solteiros. Quer dizer, é assim estas tradições, não é? Então, e quando davam a volta
com o padre, da primeira aula, da primeira casa à última, o que é que cantavam, rezavam? O que é que Cantavam comiam? lá, aleluia, ou fazei da ossana retumbar, aleluia, o espaço todo, a terra, o mar, aleluia, ressuscitou nosso Senhor, aleluia, era. Fazei da ossana retumbar, aleluia, o espaço todo, a terra, o mar, aleluia, ressuscitou nosso Senhor, aleluia, surgiu do mundo vencedor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois tem mais versos. Do fundo da alma, mas dizei aleluia. Salve Jesus, divino Rei, aleluia. Que transformou em trono a cruz, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu agora já não canto nada. E quando andou a estudar aqui? Fez a Não primária? estudei. Isto é só a primária. A quarta classe, mas uma quarta classe bem feita. Aqui. Aqui. Eu nunca fui para lá nenhum. E também cantavam lá, na escola? Na escola não. Na altura a nossa professora, infelizmente, não era crente, nem queria assim saber, né? Mas nunca, não. Era muito boa professora em português, que eu realmente, na altura, modéstia à parte, aprendi muito bem o português, e quando estávamos a dar lição de português, ela dizia-me assim, agora tu calas-te, não dizes nada. Eu gostava muito de português. E era muito boa professora, mas para ensinar. Eu fazia bailes em casa dela, lá, quando mais tarde já lá ia a dançar, porque eu era já mais velha, que ela esteve cá há 27 anos, até que cá morreu. E na escola? Na escola. Não cantavam? Não cantava, na altura não cantava. Mas faziam exercícios físicos, não faziam marchas nem nada? Também não. Também não. Ela não. Havia professor e professora. A professora era de Valdujo, no meu tempo, e não faziam nada. Não faziam marchas. Nem nada. Não. Como era a vida dos seus pais? Olha, a vida dos meus pais, meu pai morreu, ainda foi fazer 51 anos à terra. Fui para o Brasil, ficou a minha mãe grávida de mim, e depois quando veio eu tinha 5 anos, e depois nasceu a minha irmã. Ele esteve cá há 11 meses, ou assim uma coisa. Depois foi para lá, da primeira vez só lá esteve 8 anos, a última vez esteve lá 11, mas depois tinha uma úlcera no estômago, que muito mal, veio muito mal já. E depois a minha mãe trabalhava muito na costura, muito. E a sua mãe trabalhava na costura para quem? Para pessoas de fora. Ela tinha a máquina de costura e carregava a máquina num burro, que as pessoas vinham cá das aldeias, de Moinhos, de Golfar, carregava a máquina e ia trabalhar na costura. E ali já em Golfar, já sabia, que depois a minha mãe, mas a minha mãe era uma pessoa que ela foi criada no Brasil. Foi para lá, tinha 7 anos, e quando lá veio tinha 16, era uma senhora, não é? E ela aprendeu lá muito. Ela foi educada num colégio de uns portugueses, que era marido e esposa, e fizeram um colégio particular, e os meus avós estavam lá e meteram-na, e a minha mãe aprendeu muito. Os seus avós estavam no Brasil? Os meus avós, à altura, estavam no Brasil. Foram para lá quando a minha mãe era pequenina, e mais 2 irmãos que a minha mãe tinha. O outro já estava lá com o meu avô. O que é que faziam os seus avós no Brasil? Os meus avós no Brasil tinham lá uma chácara. Era uma venda de tudo, de hortaliças, de frutos. E o meu avô fazia lá o jogo do bicho, que aquilo era proibido. E aquilo disse a minha mãe contava, a minha avó era um quarteirão, mas a minha avó não sabia ler. E o meu avô sabia, mas a minha avó não sabia ler. E o meu avô, coitado, enganava, dizia-lhe que, olha, temos que ir para Moreira, porque um dia entrou uma senhora, estava lá os fiscais, sem saberem, entrou uma menina a dizer, senhor João, a mamãe disse para queria jogar no jogo do bicho, no cavalo. E eles estavam ali, os fiscais, e o meu avô não sabia. E ela fez o jogo, e eles, nesse mesmo instante, lacraram-lhe a casa.
E a minha mãe, o meu avô disse, olha Carolina, temos de ir para Moreira, para Portugal, porque nos fazem-nos ir, fazem-nos fechar a casa. Eu bem te disse, eu não queria vir porque isso que não é como Portugal, a minha avó dizia, era assim, coitadinha, não é? Não é como Portugal, as leis daqui, não sei o quê, não sei o quê, mas vamos. E o meu avô veio cá trazer a minha mãe e a minha avó e o meu tio Aniceto, que é o mais novo. E ficou lá com dois, que era o tio José Maurício, que depois morreu, uma tuberculose, e o tio António, que casou-se ainda, teve filhos ainda. Então, o seu avô voltou para o Brasil. O meu avô voltou para o Brasil. E depois fazia o quê? Acabou o jogo do bicho? Acabou, não sei lá o que fazia, olha, nunca procurei, mas talvez trabalhasse nas estivas, ou não sei, isso eu não sei o que fazia, nunca aprofundei depois o que. Mas na altura a minha mãe, quando lá estavam, todos os portugueses que iam para lá perguntavam por a casa do senhor João Guerreiro, que o meu avô chamava-no João Guerreiro, porque o bisavô dele foi combatente nas invasões francesas e ficou guerreiro. Ele chamava-se Nicolau José da Trindade. E depois ficou guerreiro, era o neto do guerreiro, e ele também ele era João José Moreira, mas depois acrescentaram o guerreiro. E andou aqui nas guerras das invasões francesas? Na França, ele foi à França, quando foi das invasões francesas. Não é? Saíram daqui Ele saiu daqui e prometeu, quando viesse, ainda tivesse a mulher viva e os filhos, que ele nunca mais teve notícias da mulher nem dos filhos. E a mulher dele ficou grávida, não sei se foi do meu avô, se foi de outra irmãzinha, e quando ele veio ele não a conhecia. E ele veio com umas barbas muito grandes, isto contava a minha avó e o meu avô, não é? Veio com umas barbas muito grandes e só a mulher dele é que o conheceu. A mulher dele é que disse, veja aí tu, Nicolau. E depois ele prometeu de ir outra vez a Lourdes, lá levar um buquê de flores na ponta da espada, a Lourdes, a Nossa Senhora de Lourdes, e voltou lá. Isto são coisas que a minha avó contava e que tenho a certeza que eram verdades. E ele veio para aqui. E ele depois veio para aqui, já mais velho, depois passou lá. E o que é que fazia? Como? Qual era a ocupação? Era agricultor? Agricultor, aqui era tudo agricultor, não era? Depois o meu tio Aniceto, o tal irmão da minha mãe, é que foi daqui para o Porto. E depois estava lá empregado, muito bem. Depois veio cá passar umas férias. E havia aqui isto nem valia a pena estar a contar. Havia aqui uns homens que eram antigamente chamavam saltimbancos, mas era um circo, não era? Que tinham. E tinham, esse homem eu ainda o conheci. Depois mais tarde, a filha dele, o meu tio começou a namorar uma filha desse homem que se chamava Palmira. Ele tinha mais, a Celeste, que eu ainda me lembro, e da Palmira mal me lembro. O meu tio foi para o Brasil, depois ele veio e nunca mais quis ir para o Porto. E a minha mãe era uma pessoa que via muito bem as coisas. E dizia, Aniceto, vai-te embora para o Brasil, vai-te embora. Porque ele via que ele andava de namoro com ela, e que ela nem seria mulher para ele, mas depois foi. E o meu pai estava já no Brasil nessa altura, e outro irmão da minha mãe, porque o outro tinha morrido. E a minha mãe, e ela um dia chegou-se ao pé da minha mãe, e quando o meu tio já tinha ido, e disse-lhe, Dona Maria, eu estou grávida do Aniceto. E a minha mãe, hoje já não, mas naquele tempo, ver-se por aí assim um filho aos pontapés E a minha mãe disse, o que é que eu vou fazer? Escreveu ao meu pai e disse-lhe, olha, a Palmira está grávida do Aniceto e ela vai para o Brasil. Tu combina lá com o António, que é o irmão dela, e combinaram. A minha mãe foi pedir o dinheiro a Casteição, a um senhor que lhe emprestou para lhe adiantar a passagem a ela, e ela chegou ao Brasil sem o meu tio saber. O meu pai e o meu tio, o outro meu tio António, foi buscá-la ao barco, e só quando lá chegou. E depois nasceu a menina, a Maria Carolina, as outras ainda tenho ali a fotografia delas, teve mais duas. Depois, elas nunca souberam que eles não estavam casados, porque eles foram se casar a uma terra longe para as filhas não saberem que não eram filhas de pais casados.
E depois meu pai adoeceu, veio para cá, o meu tio António lá ficou, morreu, o meu tio Aniceto também já morreu, e a tia Palmira. A minha irmã às vezes ainda se telefona com essa Regina, que eu tenho ali a fotografia, que até parece uma artista de cinema. E é assim a vida dos pobres de Moreira de Rei. Que era E a assim, senhora? era... Depois quando acabou a escola, ficou aqui. Eu depois fiquei aqui porque A fazer o quê? a minha mãe, olha, trabalhava em casa, na costura, bordava, porque a minha mãe sabia fazer tudo. E eu nunca, não sei se diga graças a Deus, ou felizmente, sim, infelizmente, nunca fui azeitona, nunca fui assim, aos dias para ninguém. O que eu fazia era ajudar, porque os lavradores iam buscar a lenha à minha mãe e lavravam-nos as terras, e depois, em vez de lhe dar dinheiro, a gente ia ajudá-las a sachar o milho deles, ou isto, ceifar não, que eu nunca soube ceifar, isso eu nunca soube ceifar. E depois a minha mãe disse, trabalhar em casa, minhas filhas. E eu cheguei a fazer, depois de casada, eu fiz para aí 60 colchas em crochê, para vender. E vendia. Que me mandavam fazer. Pessoas que sabiam, ainda fiz algumas para Valdões, para a Dona Lourdes, do senhor que casou com o José Maria, ou com o filho do José Maria, sabe quem é, e para a Dona Vitória de Trancoso. Depois umas senhoras pediam outra, umas senhoras pediam a outras, olha, veja as fazem, fiz muitas, para aí 60, fora toalhas e paninhos e essas coisas que eu fazia. Eu chegava a trabalhar até às 3 horas da manhã. Quando a sua mãe ia com a máquina de Também costura, quando eu já era maiorzinha, eu ia. Olha que chegámos aí para... iam as duas com o burro ou com o com macho? um burro, às vezes traziam as pessoas de lá, traziam o burro para levar a máquina e tornar a trazer. E outras pessoas tinham máquina. Esta senhora ali de Golfare, que era avó de uma Arminda e de uma Maria dos Anjos que morreu, não sei se a doutora sabe, que era do senhor, eu ia para lá e ela já tinha as camisas cortadas de linho. Aquilo era muito grosso e punham aqui uns quadrados por baixo para dar mais largura à manga, já tinha tudo, depois punham uns peitos de popelina. Naquela altura era assim, punham os peitos de popelina e o linho por baixo e depois aqui a popelina bonita. E a minha mãe trabalhava, chegou a cozer 7 camisas num dia. E eu fazia-lhe as casas e pregava os botões. E também fazia roupa para o homem. Não, a minha mãe não. Eu é que andei a aprender a fazer calças. E fazia calças e sabia fazer calças ao homem. Num alfaiate que andei a aprender. Aqui? Aqui. Não, o alfaiate era de Golfar. Um tal senhor Júlio que lá havia. Mas tinha aqui a oficina. Não, tu ia lá. Eu ia todos os dias para lá e vinha. A pé? Com outra rapariga aí. Mas ela nunca chegou a... E como é que ia? A pé. Ali para Golfar, ia a pé. E se chovia? Se chovia, não ia, ou levava um guarda-chuva. Também era perto, não é assim muito longe. Mas depois, no entanto, porque ainda falaram à minha mãe para eu ir estudar, eu fiz a 4ª classe, tinha 10 anos. E naquela altura, ainda hoje lembra-me das coisas do que aprendi na escola. O que é que se lembra? Olha, o que nunca me esqueceu foi as conjunções adversativas. Nunca, mas porém, todavia, contudo, nunca me esqueceram. E mais coisas, não era? Diga lá mais coisas. Como? Mais coisas que ainda se lembra da escola. Ainda me lembro muito de irmos para estudar os rios, estudávamos no mapa, e então o Rio Minho, aquilo era uma cantilena para nós. O Rio Minho nasce nos Montes Cantábricos, aqui em Espanha, passa por Moção, Valença e Dragão em Caminha. Tem por afluente esse e por afluente aquele, a gente sabia tudo aquilo. E o do Rio Douro nasce na Serra do Revião, em Espanha. Eu às vezes ouço isto na televisão e não sabem. Diga lá o inteiro. Diga lá o Rio Douro. O Rio Douro nasce nos Montes Cantábricos. Nos Montes Cantábricos. Não, nos Cantábricos é o Tejo. Na Serra do Orbião. Nasce na Serra do Orbião, Espanha. E também já não sei agora. Passa por. Isso também já não sei. Já não me lembro bem. E todos os rios e as serras. E a gente estudava tudo. Estudávamos na Serra.
Larouco, Barroso, Falperra, Montejunto, Estrela. Era assim, essas coisas nós sabíamos, mas agora também já estamos esquecidos. Já tenho 89 anos, já é muitos anos, não é? E o dialeto, Moreira? O dialeto é aquilo que eu já muitas vezes disse, não é? O manês que se calma aqui no Coimo de Moio é viroio. Traduza. O que é que está a dizer? O manês granjo que se calma aqui no Coimo de Moio é viroio. E O senhor que está aqui na minha casa, que é da Torroja de Alondres, que é de longe, eu não sei de onde o senhor é, mas é de longe, não é? E é viroio, é bonito. muito obrigado. E se fosse feio era maqueja como o Plial. E esse dialeto era só aqui Só. Ali nas Moreirinhas também falavam um pouco, e falavam lá também bem. Eu é que já aprendi pouco, eu já disse isto muitas vezes, a doutora Carla já deve ter ouvido mais vezes. Havia cá um padre antigo que tinha filhos, tinha 2 filhos, e uma mulher, mas a mulher não estava sempre com ele, vivia no terreno e ele estava aqui. E tinha a filha também cá havia o professor Melo, e ela namoravam-se. E um dia uma tia minha, que falava muito bem o dialeto, entrou na casa da minha mãe, que era cunhada, era a irmã do meu pai, e entrou lá, nós pequenos estávamos na cozinha, lembro-me, eu ainda era novita, mas lembro como fosse hoje. Ela entrou e disse, Maria, a gilfa do raso da Altena calma-se alternada do manês dos gaiatos. Mas eu não, ela disse aquilo e eu fiquei, e nós todos não sabíamos nada, né? Depois mais tarde é que eu vim a saber que ela disse, Maria, a gilfa do raso da Altena, que é a filha do padre, calma-se alternada, anda grávida do manês dos gaiatos, do professor, que é o manês dos gaiatos, que é o professor dos gaiatos, dos pequenos. E aí depois ela já a minha tia soube, não sei lá por quem, não era? E depois é que a gente começou a deduzir o que era lá. Mas eu era muito novita nessa altura. Mas era muito cuscovilheira, eu. Diga lá mais palavras. Quando iam à feira Trancoso, para ninguém perceber, falavam esse dialeto, era? Não, quando só umas para as outras. A minha avó materna é que era uma conversa com outra senhora que estava aí, que também já morreram há muitos anos, já é que ninguém percebia o que elas diziam. E depois têm todos um nome. A comida, por exemplo, as azeitonas são verdugeiras, a lampiosa, as verdugeiras é as nozes, as castanhas são carcavosas, as maçãs são verdugeiras, pois, e as batatas são basófias, o arroz é graulheiro, o trigo, antes havia mais trigo e centeio, não era centeio, o trigo era um artifo de brites. E tinha assim tudo, um coelho era um saltério, um cabrito era um catacismo, uma galinha era uma polha, dizia carne de polha, ou chara de grunho, carne de porco. Eu tinha assim estas coisas que... E aprendeu com quem? Era com a minha avó, que ia dizendo as palavras, porque ela nunca se pôs assim a dizer, eu ensino-te isto agora, nem eu nunca lhe pedi para me aprender. Diziam, por exemplo, um homem de idade, um velho é um lego, um lego, e uma camisa é uma lima, o casaco é uma véstia, uma farpela, as calças são as gandantas, os dentes são carrilhanos. No tempo da sua avó, praticamente toda a gente falava essa língua. Toda a gente falava mais ou menos aqui, só aquelas realmente brutos que não queriam aprender, mas quase todos quem tinha. Porque antigamente havia cá muita gente, apesar de cá haver professora, que sabiam muito pouco a gente ler. Sabia a minha mãe e havia aí outra senhora da idade dela, a Isilda, que sabíamos, porque poucas mulheres sabiam ler. Andavam nos trabalhos e não queriam, ou porque não sei porquê.
Não sei porquê, que não tinham vontade. Havia aí casas que tinham 5 filhos. Isso até já da minha lembrança. E não ia nenhum à escola. Também não os obrigavam, não era? Não os obrigavam porque se os obrigassem como agora. Iam trabalhar logo de meninos, iam guardar gado. Estes que eu estou a referir-me iam pedir. Pediam assim às portas. Também havia quem tivesse um gadinho, que havia até muitos rebanhos. Mas e outros nem faziam nada, andavam só a pedir com o saco às costas e era assim. Havia muita pobreza. Havia muita pobreza na altura, havia muita pobreza. Havia pessoas que trabalhavam e com qualquer coisa elas trabalhavam. Havia aqui uma velhotinha pegado à casa da minha avó, que tinha um neto que ela criou, o filho foi para o Brasil e lá ficou, e ele, esse rapaz, também morreu, foi uma pena. Ele tinha 42 anos, mas era tão inteligente. Ainda hoje os netos dele estão na guarda. Uma até é advogada, que a Fátima conhece, não conhece a dona. E tem um irmão, que esses já aprenderam com a minha irmã, os filhos dela. Mas ainda hoje estes rapazes são inteligentes. Mas esse, olha, partia-se um prato, ele pegava o prato com uns ganchos por trás, punha uns ganchos, ele compunha, ele fazia tudo. Uma vez era a filha pequenina e fez-lhe uns sapatos todos de cambradare, por baixo, as solas, colava a cambradare, a sola era, por cima fez o calço, não é? E por baixo fez, depois pôs-lhe o saltinho, tudo. Ele era muito inteligente, aquele homem era. E uma vez a mulher começou-lhe umas meias, nunca mais se acabava, acabou a ser. Mas eu tinha 42 anos. Quando é que começou a namorar? Eu? Sim. Quando namorei e casei-me. Logo? Não foi assim bem. Eu tive bastantes pretendentes, mas eu era muito esquisita, não gostava deles. E depois, alguns até eram assim de longe, eu não gostava, outros. Veio para aí uns rosineiros também, uma vez também me escreveram uma carta, mas também eu não gostava de. Eu também tinha. A minha mãe também, o meu pai não estava cá e a minha mãe também não nos dava assim muita largueza. Eu saísse de casa e quando ia entrar, a minha mãe já lá estivesse, eu já ia com medo, porque nós não saíamos assim de casa sem. Pronto, a minha mãe era muito recatada e recatava-nos muito a nós, porque não tinha cá o marido. Eu nunca vi ir a minha mãe a um baile se não fosse a acompanhar-nos a nós. Mas depois já tínhamos os meus irmãos que iam connosco e a gente já ia, que eu gostava muito de dançar. Então o meu marido veio para aqui, para umas minas do urânio, do wolframio. Ele era de São João da Pesqueira, mas vivia no Porto, foi lá. E lá, induzido com outros, lá veio e andava aí. E depois, ele era muito bonito. Tenho ali a fotografia dele. Já. Deixe estar. E era de olhos verdes e louro, e com o cabelo às ondinhas. Pronto, eu gostei dele e ele gostou dele. Mas os meus pais é que era pior, que não sabiam de quem era, de onde era, porque ele era do Porto. Mas depois ele foi à terra dele com o meu pai, que Deus tem na altura aqui, meu pai cá esteve, que veio do Brasil, depois ainda não tinha morrido, foi lá a Castanheiro do Sul, que era a terra dele, e depois ele via que tinha lá o meu marido, muitos amigos e muitas coisas, e graças a Deus tinha muitos amigos, e depois. E era bom, então foi muito bom para os filhos. Ele depois foi para a África. Depois casaram e ficaram aqui a viver? Casámos e ficámos aqui a viver. Tratávamos uns prédiositos, quando a minha mãe depois deu-me 2 prédios a tratar, e então ele tratava, mas ele ia sempre arranjando um servicinho, porque na Câmara davam-lhe um serviço para ir tomar conta. Por exemplo, dava agora aqui uns homens a compor a estrada, uns cantoneiros, uns homens, e na Câmara davam-lhe assim esse serviço para ir tomar conta dos homens. E também foi na capataz das minas, também lhe davam, era assim. Onde eram as minas? As minas eram ali umas eram ali na Volta Larga, chamamos nós, quando se vai das Moreirinhas para Valduz, eu nem sei bem onde é, mas é aí, não é? E ele era lá capataz, chamavam capataz, eu tomava conta daquilo.
até que depois foi para a África. Onde é que foram para a África, lembra-se? Ele só foi ele, eu não fui. Nunca fui. Ele foi em 56. Acho que foi em 56 que ele foi para a África. Eu estive pouco tempo com o meu marido. Na altura, antes dele ir, só tive 13 anos ou 12. Depois ele foi, veio cá 3 vezes, depois voltou. Depois, quando veio, pouco tempo estive que ele teve um cancro na próstata e aí morreu. Ele veio quando foi o 25 de Abril. Foi quando foi. Foi retornado. Foi retornado, ele foi retornado. Veio no dia 28 de junho e foi a 11 de novembro a independência, não foi? Acho que foi 11 de novembro a independência. Foi. E ele veio a 28 de junho. Quantos anos lá esteve? Esteve lá 20, mas veio cá 3 vezes. Mas estava 2 meses e depois voltava. E depois, quando chegou cá, o que é que ele fez? Olha, depois quando cá chegou, ele nunca foi habituado a trabalhar assim muito no campo. Lá semeava as nossas batatinhas e tratava as nossas, mas nunca foi assim de ser muito folgazão a trabalhar, nem de ir para ninguém a ganhar o dia. Chegou cá e em dia de janeiro, só estava eu e ele e o meu Zeca, com o Nelson, né? Já estava na tropa lá em Angola. E o Humberto estava em Lisboa já. E um dia estávamos a almoçar, quando foi o primeiro do ano, e ali, eu não sei como é que há de ser agora, o Zeca andava a estudar, e ele disse, mas sim, a minha mãe, agora não quero estudar mais, agora vou trabalhar, vou dar aulas e acabo os meus estudos. Assim, eu disse assim, olha meu filho, tu é que sabes. Depois ele foi dar aulas, primeiro lá na Guarda, depois foi em Lamego, mas continuava a estudar. Até que tirou o curso, porque eu nunca tive uma alegria tão grande como quando o meu filho acabou o curso. Ele disse-me que ia a Lisboa fazer um exame, que ainda faltava não sei quantos, mas que ia fazer lá um exame. E o seu marido, o que é que fez quando veio para cá? Ele depois, era isso que eu ia dizer, não volto, passo de umas para as outras. Estávamos ali e eu disse, olha Veiga, sabes o que me lembrou? Aqui não havia um cafezinho, não havia nada. Dali na nossa loja, na loja por baixo da casa, que aquilo até estava alcatifado, que até lá dormia o meu Zeca. Fazermos lá um cafezinho pequenino para tu te ires entretendo para a gente, como não há. Eu até julgava que as pessoas que tomavam mais café do que não tomavam, não é? E ele disse, era bom, mas também, se a tua mãe nos desse ali um bocado no chão, neste chão, este quintal, se a tua mãe nos desse um bocado, fazíamos lá. A minha mãe era assim um bocadinho esquisita para isso, porque não gostava de tirar a uns para dar aos outros, era todos para mesmo. Mas o meu Veiga primeiro falou à Mariazinha. E quanto tempo teve o café? Eu já o tenho, foi desde... Ora, ele veio em junho, e nós logo, daí por um ano, abrimos o café. E tivemos até agora, agora já lá não estou, porque... E o seu marido em África o que é que fazia? Era lá chefe de campo, chamavam chefe de campo, tratavam de dar aos pretos, que tinha muitos pretos, ele teve a sorte de ir com, era muito amigo um homem aqui de Aveloso, e depois ele teve a sorte de lá encontrar esse amigo e esse deu logo o trabalho, e os patrões dele realmente eram como família nossa. Eles vindo da África, vinham aqui a visitar os patrões mesmo, sem o meu marido quer estar, vinham cá. E depois de África aonde? De Angola, Moçambique? Ele esteve nos Lidongos, no Cachito. Era aí que era... Em Angola. Que era em Angola, foi em Angola. Era a Mariazinha. Lembra-se como era a matança do porco quando era menina? Lembro. Nós matávamos o porco, os meus avós também. De manhã coziam uma panela de castanhas, antes de matarem o porco, coziam a panela das castanhas e comiam as castanhas e figos secos e água ardente, que bebiam para irem a matar o porco. Depois iam agarrar o porco. A minha avó dizia assim, eu quero apairar o sangue,
porque muitas pessoas que tratam dos animais não gostam de os ver morrer. E ela disse, não, eu levei lá tanto balde de comida, também agora gosto de ia. Ela lá ia, mas juntava a família, vinha a família mais chegada, aquilo era um banquete, o dia da matança do porco. E depois, lá, quando era ao virar do porco, que estavam a lavar, depois eram com lumieiras de palha que queimavam o pelo do porco, quando estava a virar bebiam, depois lavavam com umas pedras, roçavam o couro do porco e depois as mulheres estavam a fazer o jantar, depois e chamavam os beijar e penduravam, depois ter lavadinho, e depois cortavam, era preciso saber um homem que soubesse, abriam-no assim, faziam 2 golpes, tiravam-lhe, chamavam o chuvente, que era aquele coisa da barriga, e depois tiravam as tripas. Uma mulher ia a desfazer as tripas eram num tabuleiro, tinha que se despegar todas, porque estavam todas, e o intestino delgado tinha que se ripar do redanho, que eu hoje ainda não sei ainda como se chama isso. Não é o pâncreas, não é a pleura, porque a pleura é o baço, não é? E não sei, ainda hoje não sei o que nome é o do redanho, que é onde está o intestino delgado preso, que tem assim uns folhinhos. E era assim, aquilo ripava, depois as mulheres iam lavar as tripas, aos ribeiros, lavavam-se muito bem, tinham que se virar e depois lavar, às vezes até se limavam apanhava a gente assim uma verguinha de gesta, metia ali a tripa, ripava para ficarem mais bonitas, ficavam mais fininhas, mas ficavam. Lá lavavam as tripas e atavam-se. As largas coziam-se com uma agulha, coziam-se e depois viravam-se, tornavam-se a lavar e faziam-se então as morcelas. As morcelas enquanto as mulheres eram muitas, umas partiam o pão, outras partiam as gorduras, porque se tiravam as gorduras do porco, cozia-se lá um pé ou um bocado da barriga já para temperar aquela água muito temperadinha, e depois o sangue cozia-se. Quando assim que tiravam o sangue do porco, do sarrabulho, fazia-se sarrabulho, punha-se num alguidarinho à parte, punham uma cruz de palha por cima para coalhar, que nem era preciso. E aquele mexia-se até, deitava-se às vezes um bocado de pão para dentro para ele não coalhar, para não ir coalhado para as morcelas. E cozia-se então aquela água, e depois metia-se muita salsa e cebola, e aquela cebola extruía-se numa panela de ferro, porque antes não havia também de alumínio ou de esmalte, mas não tinha-se fogão. E então fazia-se aquela panela grande de água. Depois de já estar no alguidar aquilo, a cebola extrugia-se, punha-se depois dela estar extrugida a salsa, e aquilo tinha que se tirar para trás, porque senão ela ambarava, e deitava-se para dentro do alguidar. A última coisa que se deitava era a água, mas a água estava temperada. E depois mexia-se, deitava-se o sangue, mexia-se muito mexido, e enchiam-se as tripas. Quando eram aquelas tripas largas, umas estavam a encher e as outras com uns cordõezinhos atavam a gente, deixavam lá aquela coisinha para meter na vara. Estas eram as tripas largas, mas da tripa larga tirava-se um bocado rente ao reto, que é para o salpicão. Fazia-se o salpicão. E depois as farinheiras não eram nesse dia. As farinheiras eram dos ossos que se tiravam do porco, depois de tirar as febras para as chouriças, que se partiam e punham-se em vinha de alho e vinho ali uns dias. Mas o porco tinha de estar 1 dia ou 2 a secar, pendurado, para se desmanchar para as chouriças. As morcelas eram feitas logo nesse dia. E depois os ossos punham-se então com um bocadinho de sal, e quando os queriam fazer as farinheiras metiam-se numa panela, cozia-se tudo, muito bem cozido, depois punha-se, chamávamos nós um caldinho, batia-se uma cebola muito picadinha a cozer naquela água, um molhinho de salsa, mas depois tirava-se para não parecer mal aquilo preto nas farinheiras, e depois partia-se o pão e deitava-se. Mas as farinheiras ainda hoje há quem faça mesmo sem, compram os ossos, e eu também agora é que já não posso, por causa de secar, não é por mais nada.
e deitava-se então um litrinho de azeite, conforme o pão fosse muito pão, para se fazerem muitas. Depois as tripas lavavam-se, compravam-se aquelas tripas de boi, e lavavam-se muitas lavadas, depois deixavam-se em água ardente de um dia para o outro, para sair tudo, depois tornavam-se a lavar, depois atavam-se. Era assim essas coisas do fumeiro. E então o jantar, que era também o que faltava, o primeiro era a sopa do grão, depois era batatas cozidas com um bocado do presunto atrasado do outro ano, do outro porco, e ainda um palaio ou um salpicão que houvesse, era isso. E depois era um arroz de couve, faziam aquele arroz de couve, e depois um guisado. O guisado ou de coelho, ou de cabrito, ou conforme tivessem, não era? E havia o último prato que era os rojões. Os rojões era então uma parte daquela carne da barriga, que tiravam-lhe a pele. O couro tirava-se, instruía-se numa panelinha também de ferro, e depois ficavam muito sequinhos, tirava-se para cima, a banha ficava lá por baixo, tiravam-se para um prato, aquilo muito sequinho, e faziam-se então também umas isquinhas de fígado, tirava-se uma pena ao fígado, era o último prato. E depois eram ou laranjas ou maçãs para quem quisesse para sobremesa, era isso, era assim a matazina do porco. E o sarrabulho? O sarrabulho era o segundo prato. O sarrabulho também se temperava uma água com um bocadinho de carne ou azeite e salsa e muitos alhos, e os alhos também muitos partidinhos punhas por cima do pão partido, o pão partido no alguidar, e punha-se o sangue cozido, esfarelava-se assim por cima daquilo, muito sangue, e deitava-se o azeite muito quente assim em cima, espetava-se um garfo para o azeite ir ao fundo, e aquele alhinho assim muito verdade. E era assim o sarrabulho. E o que é que bebiam? Como? E o que bebiam? Ai, vinho. Vinho. De manhã era aguardente, que era para comerem com os figos antes de matarem, mas depois era só vinho, não bebiam mais nada. Tinto? Né? Tinto, que não havia branco. E era daqui da região? Era aqui da região. Quase sempre todos tinham. O meu avô tinha vinho. Essas pessoas que matavam quase todos, pouco vinho, mas iam. Mas não iam buscá-lo, compravam-no assim, aos garrafões ou assim. A sua mãe, que era modista, ajudou-a, ensinou-a, a senhora a trabalhar na costura. Mas a sua mãe também era parteira, também andou nisso? Eu também ajudava? Ela era depois mais também. tarde, quando eu já tinha a idade de ir, chamava-me, anda também comigo. Íamos as duas. A minha mãe, e eu também não tive, depois eu vou contar uma coisa que apareceu. A gente fazia uns cordõezinhos de uma linha que não cortasse. A linha de carne não prestava porque cortava o cordão umbilical, não era? Se a gente apertasse muito, aquilo cortava. E faziam-se uns cordõezinhos, que era a primeira coisa que se fazia quando a gente chegava ao pé de uma mulher que estava para ter um filho. Fazia-se, agora corta, há umas pinças, mas naquele tempo não havia. Eram uns cordõezinhos. Depois a criança nascia, às vezes eu não tinha tanta habilidade como a minha mãe, nunca tive. Também não tinha tanta prática, começaram logo a vir os doutores e a irem para os hospitais. Mas a minha mãe chegou a trabalhar com médicos e chegava-lhe a escolher as colheres quando tinham que meter as colheres, e toda a minha mãe era uma grande parteira. E então, depois a criança nascia, ela quando chamava um médico era mesmo quando a criança não podia nascer de maneira nenhuma, mas ela ajudava muito a nascer. A gente atava aquele cordão, deixava um bocadinho de cordão junto ao umbigo, depois atava-se ali um bocadinho e outro à placenta, ao cordão que vinha da placenta. E cortava-se e pronto, a criança ficava com um bocadinho e a mãe com outro. Uma ocasião, andávamos ali a ensaiar um cortejo das ofrendas para o hospital, ali na casa do Sr. Padre Mário, ainda se lembra do Padre Mário? E chegou lá o Manuel Silveira, o pai conhece o Fernando e a Alexandrina, aquela que tem o café. E chegou lá e eu até já era comadre dele, que era madrinha do... Chegou lá e depois foi lá a irmã do Sr. Pai e disse: Dona Arminda, está ali o Sr. Manuel a chamá-la.
E eu disse, então o que queres? A Lourdes está lá, vem lá embaixo, faz favor. E dizemos aquilo e quando chegou ao fundo da sacristia, disse-me ele assim, olha que a garota já nasceu. E eu disse, então se já nasceu que vou lá eu a fazer. Não, mas está lá a minha sogra e a tia Maria do João e estavam, não ataram o cordão, estava a criança a perder sangue e a mãe. Ela até, ela é muito pálida, a rapariga, e eu julgo sempre que é disso, mas não será, não sei. E eu disse, depois eu tive que atar o cordão, nem tinha uns cordõezinhos feitos nem nada, eu tive que, mas eu quando tinha aquilo dava uma genica muito grande, só para salvar as pessoas, não é? Lá atei o cordão e disse, olha que duas mulheres casadas aqui não fazerem nada disto, deixarem assim. Ela deu vontade de ir ao bacio, porque não havia casa de banho nem nada. Foi ao bacio, a criança caiu, rebentou o cordão. Pronto, foi assim. Podia ali ser um. Às vezes eu chamo, meu Deus, acontecem-me coisas a mim. A criança nasceu no bacio. Nasceu, caiu para o bacio, ficou no bacio. Depois elas lá teteiraram e embrulharam num pano. Quando eu cheguei, aquele até o cordão e ela e a mãe. Depois, é que depois a placenta deitava no sangue, começava a secar e era um caso sério para sair. Porque enquanto a placenta não saísse, a mulher não estava pronta. Ainda estava em perigo. E outra vez aqui, a minha afilhada foi-me chamar o meu afilhado, que eu sou afilhada dela do crisma, e a minha irmã é do casamento, e ela teve 6 filhos e eu fui de 5, só de um é que não estava cá, sou madrinha de todos. E foi-me chamar. E era com uma candeita, não sei se o senhor sabe, uma candeia de petróleo, mas que se pendurava até assim na parede. Nem era. E ele nos via, era aqui num quartinho que aqui está fora, a pegar com a casa aqui da minha irmã, e eu não via nada, eu já via mal, ainda não tinha óculos, já via mal. E eu disse, ai meu Deus, não vejo. E a criança nasceu e não chorou. E eu fiquei muito aflita, disse, ai, não chorou, por aí está morta. E eu disse, mas não, eu não via, mas lembrou-me, foi Deus que me inspirou. Passei-lhe o dedo pela boca da criança e ele tinha arrebentado o saco e o saco ficou ali na boca da criança. Assim, aquela, não sei que nome lhe dar ao saco, o saco umbilical, pronto. E ficou, e eu passei assim e a criança começou a chorar. Eu disse, oh, graças a Deus. E então lá fiz o que tinha a fazer e acontecem destas vidas à gente. Mas ainda bem que se resolveu tudo, não é? E com os seus filhos, quem a ajudou? A minha mãe, sempre a minha mãe. Nunca tive ninguém mais. Mas eu sofria muito. A minha mãe dizia que nunca lhe custava ir a nenhumas pessoas, como as mulheres, que era a mim e à prima de Mingas, à mãe da Palmira. Porque fazíamos um evento muito grande. Eu, quando o Zeca nasceu, ele pesava 4,9 kg. E toda a gente me dizia, a senhora traz 2 crianças. Havia ali uma mulherzinha que dizia-me assim, ai, a senhora traz 2 crianças. Eu disse assim, olha, o que eu não queria era morrer. Lá se tiver 2, mas realmente pesava 4,9 kg o Zeca. O doutor Gamboa, que era o meu padrinho de casamento, dizia-me, eu se tu não conhecesse, não acreditava que estes eram teus filhos. Quando o Humberto nasceu, chegava uma a dizer aqui, a comadre Carolina, a mãe da Maria Arminda, oh comadre, olha que o teu filho é gigante. É que eles eram fortes, eu ficava magrinha e punha tudo nos bebés. Eram muito fortes. Os outros não os pesei, que naquele tempo, mais tarde, ainda não os pesava, não é? Mas o Zeca pesei. Pesou a minha mãe e as minhas irmãs. Era muito forte, muito bem. E depois iam sempre assim, crescendo fortes, nunca me adoeceram. O Nelson é o mais baixo, não é? Mas o Zeca é alto e o Humberto é alto e forte, coitadinho, agora é que está. Deu sempre o seu leite ou teve que recorrer Eu tinha a um pouco animal? leite, dava-lhe leite do meu peito. E o meu Veiga foi buscar farinha a Trancoso naquele tempo, daquela látil búlgara, e o próprio primeiro, para o Nelson, e ele não a comia, cuspia, não a comeu. E eu então dava-lhe leite enquanto tinha, e fazia, como é que eu fazia? Nunca me apanharam mentritos, os meus filhos.
estava a ferver a sopa, não era a sopa de feijões. Tirava assim por cima aquela aguinha, aquele purezinho assim por cima, e deitava ali um miolinho de trigo muito esfareladinho e dava-lhe com uma colherzinha, quando eles já tinham aí 4 mesinhos ou assim, porque eu depois tinha pouco leite. E eles, pronto, comiam aquilo e ficavam, outras vezes faziam uma surdinha, outras vezes assim uma papinha. E o meu Zeca, quando tinha 15 dias, a minha mãe estava muito mal, tive muito, até cá veio o médico, eu estava em casa da minha mãe, que eu tive-o lá. E ele chorava, não havia maneira de escalar. E a minha mãe estava muito mal. E disse-me assim, Arminda, olha que o menino tem fome, minha filha. Faz qualquer coisa. A gente não tínhamos uma máquina a petróleo, não tínhamos lareira, não tínhamos lá nenhum fogão. Parece-me que o primeiro fogão que cá havia em Couve e Moreira, que foi o meu, que comprou o meu Nelson quando veio do ultramar. E ela disse, ora, faz-lhe uma amiguinha. E eu pus um copinho ao lume de esmalte pequenininho, deitei lá água, deixei ferver a água, pus-lhe um bocadinho de açúcar, pus-lhe um bocadinho de pão muito, deixei ferver aquilo muito, e com uma colher das do café, dei-lhe o menino e comeu com a colher. E não é que ele dormiu a noite toda em calor. Ele tinha fome, ela estava muito mal, eu andava só do quarto para a cozinha, do quarto para a cozinha, a ver o que ela tinha, a chamar o médico e estas coisas assim. Estava cá só o meu marido, a minha irmã não estava cá, que estava em Lisboa, não sei se foi quando esteve no colégio, se foi quando esteve, não sei onde ela estava. Sei que não estava cá, e a minha irmã Valentina, coitadinha, andava lá na vida dela, lá para os Visprões, que foi sempre a vida que ela teve, aquela vida má, coitada, de trabalhar tanto. E dormiu todo. E o miúdo ficou tão manso, que eu chegava a dar-lhe banho à noite. Ele nasceu em março. E eu a dar-lhe banho à noite, e por volta, e deitá-lo e dormir até para outro dia. O meu Zé que era uma mansita tão grande, não sei o que era. Graças a esse remédio. Como que era? Graças a essa açorda. Era. Não sei, eu fazia. E fazia assim, nunca me apanharam, nunca foi preciso ir ao médico com eles, nem criaram aquelas barrigas grandes como. E criaram-se. Sim, senhor. Muito obrigado por tudo. Olha, eu sou uma fala barato, ando aqui a falar estas coisas que nem. Mas tudo é da vida, não é? A gente tudo pertence à vida. A gente. Diga lá isso no dialeto. Despeça-se das pessoas com o seu dialeto. Eu despedir-me das pessoas não sei como é que é dizer. O que quiser. Os senhores, os maneses que escalmaram na minha casa eram biroios, eram, não sei dizer educados, mas eram muito bons, portanto, e agora os senhores que tenham lá para as suas terras, a Londres, que tenham lá muita sorte, mas ainda há de voltar os senhores.